até porque eu estava no trabalho enquanto ela aconteceu. E eu quero assistir aqui com vocês, não sei se vai dar copyright, inclusive já deixar um salve aqui para TV Cruzeiro, é nóis, TV Cruzeiro. E nós vamos passar aqui a entrevista do Tite, né, que rolou é, logo após o jogo, o RT. E Cruzeiro, vamos ver se ele se bate com alguma das falas que a gente falou aqui, né? Vamos ver se, se o que a gente está pensando, ele está pensando, o Tite está pensando também. Beleza? Então, vamos aqui para a entrevista. Vou deixar aberto aqui Info Screen e vamos para a tela do PC de novo. Tá aí? Tá tudo certo aqui? Tá tudo certo. Vamos para a tela do PC de novo e vamos rodar essa entrevista. Tite, queria que você falasse da partida, comentasse essa partida, sua análise em relação ao jogo, dessa vitória. E, em especial, queria te perguntar sobre Vidalba. Que é um zagueiro que no ano passado deu um encaixe muito importante ao Cruzeiro com o Fabrício Bruno e teve essa primeira oportunidade no ano de 2026. Antes dele falar, detalhe super importante, Vidalba voltou esse jogo, não completou, se não me engano, ali no segundo tempo ele pediu para sair, eu acho que sentiu um incômodo. E eu gostaria muito de ouvir isso aqui, porque o Vidalba vem de uma lesão que ele teve no final do ano passado, ali no início do ano talvez. Né? Vamos ver o que o Tite vai falar. Dentro do jogo, o que mais traduz uma vitória é quando ela vem acompanhada de desempenho. E o desempenho veio, ela foi... Com todas as adversidades, é muito difícil jogar aqui contra o RT. As condições até do gramado que proporciona um jogo mais de contato, verdade. Diferentemente daquilo que nós nos propomos também, ela se impôs, ela criou um sem número de oportunidades e ela fez um resultado que poderia inclusive com um placar mais elástico. Então essa é a consistência maior. A respeito de Vidalba ou outro jogador, e todos eles um grande número deles foram utilizados. Você vê como é que é a importância também no planejamento em relação ao Vidalba. Se tem que trazer ele antes e não está preparado, ele não tem o nível de desempenho que teve hoje. Então ele só teve porque ele teve um tempo hábil de recuperação. E esse respeito ao atleta ele tem que ter. E o técnico tem que saber conduzir dessa forma. Na hora que estiver pronto, para que possa ter, e aí fortalecer o grupo como todos nós em relação a eles estamos. Eu entendo isso que ele falou, eu acho que é isso mesmo, o jogador tem que ter o tempo dele se recuperar, ele vem de lesão, tem que ter essa transição. Acredito que ele jogou até muito hoje pela situação, né, do jogo de muito contato. Ele é um jogador de contato também, a gente sabe, né, um jogador que briga muito, que não tem bola perdida, e é isso, cara, mas não sei, ele só falou a mesma coisa de sempre. Isso não é crítica, tá? É só a redundância da fala que eu acho que não acrescentou muita coisa. Gente, o Cruzeiro chegou muito pressionado para esse jogo, né? Não tinha nada garantido, ainda tinha o Norte, o segundo colocado, que vinha ali atrás também fazendo uma boa competição. Agora pela frente o Pouso Alegre, né? Nessa segunda fase. Como é que vai ser isso? A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve os resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim, quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás do resultado. Será que ele estava apontando pro Samuel Venâncio? Para passar, e aí, independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas essas dificuldades que a gente colocou. Teve essa consistência, essa maturidade aqui para consolidar essa classificação. Tite, hoje tivemos o Gerson fazendo uma função ali um pouco diferente, né? Como que foi esse processo para se pensar nessa nova forma ali de um meio-campo talvez mais encorpado? Sim. Isso aqui é uma pergunta muito boa, porque rolou antes do jogo uma fala de que tipo, o Tite chamou a galera para conversar, mano, o que tá precisando, ou então os jogadores chamaram o Tite e falou, mano, a gente tá sentindo uma zaga muito desprotegida. Eu não sei se isso aqui é verdade, tá? Eu vi... Não sei se foi do Nicola, não sei se foi do Venê, não lembro, rapaziada, desculpa, não lembro de onde veio, mas que supostamente teve essa conversa de o que tava precisando, o que o time tava sentindo que precisava,
né, a comissão técnica perguntando. E foi quase unânime que a defesa estava muito desprotegida. Muito desprotegida. E a gente via isso claramente, mano. Tanto que hoje, de novo, no começo tomou gol nos primeiros minutos de jogo. Nos outros jogos também tomando muita pressão. E tomando muita bola nas costas de todos os laterais. Seja Fagner, seja William. Seja quem tivesse nas laterais tomando muita bola nas costas. E uma pergunta muito boa que eu quero entender se esse meio de campo mais encorpado ofereceu mais segurança para os jogadores irem mais para frente, né? Vamos lá. Ela teve também essa ideia. Quando tu traz dois meio-campistas mais posicionais e desse Gerson um pouquinho mais na frente, e às vezes do lado direito, a gente tentou ir procurando esse ponto de equilíbrio. Nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com dois médios, e ele deu esse volume de criação, que o primeiro tempo ele foi... Nós tivemos 5, 6 oportunidades vivas claras. Foi, né? Mano. Fruto dessa criatividade nesse setor do... Inclusive o Cruzeiro perdeu muita chance no primeiro e no segundo tempo. Salve Matheus Pereira. Pô, não pode perder isso não, mano. Tite, ainda aproveitando essa questão aí dos jogadores, eu queria saber de você o que você achou do desempenho hoje, no caso aí do Matheus Henrique, né, o Mateuzinho, e também ao lado ele... no meio campo do Cruzeiro ali, né, na vaga ali, geralmente costuma jogar o Romero, enfim, o desempenho dele ali nesse meio campo ao lado do Lucas Silva. Queria que você falasse a respeito disso, porque no início deu a sensação que o time estava até mais firme ali no meio, mais sólido nesse meio campo do Cruzeiro. Ou a impressão não seria essa? A ideia é buscar um ponto de equilíbrio. Sim, é ser ofensivo. Nos últimos 3 jogos, desde o jogo contra a América, a gente tem feito média de 2 gols e criado bastante. Hoje eu fiquei chateado, confesso, de ter tomado o gol que não podia ter tomado. Um pouquinho mais de atenção. Exatamente. Falha do Lucas Silva. Vamos dar nomes aos bois aqui. Fora da área, não de infiltrações. Mas faz parte também de um processo de evolução da equipe. Sim, mas claro. ter solidez e ter criatividade. Esse ponto de equilíbrio a gente está buscando também na equipe. E inclusive nem treinamento. Tem sido nos jogos em função do calendário. Eu concordo que é uma dificuldade o time ser sólido e criativo, mas eu acredito que não seja uma... Lógico, você precisa de jogadores qualificados, você precisa de jogadores que sabem exercer essas funções, né, muito bem divididas, de saber se defender e o momento de transicionar para o ataque sem perder esse posicionamento, sabe? Mas não é possível que com os jogadores que o Cruzeiro tem, né, com a qualidade que os jogadores que o Cruzeiro tem, isso tenha demorado tanto para acontecer, se isso não tivesse mudado, se tivesse mudado muito, sabe, como se tivesse mudado muito o estilo de jogo do Cruzeiro. Eu acredito que esse início de Campeonato Brasileiro e Campeonato Mineiro tenha bagunçado tanto pelo excesso de pessoas envolvidas nessas instruções, né? Como o Carlos Jorge falou que tinha umas 7, 8 pessoas ali da comissão técnica falando com o time. Ô Tite, até em relação a isso, né? Para falar de evolução, já te perguntei sobre a parte física e hoje, de novo, a parte física, agora pelo menos para um ponto positivo, né? O Cruzeiro tem uma semana para poder trabalhar. Eu queria que você analisasse a parte física hoje, para esse jogo aqui especificamente, um gramado diferente. E como que você avalia essa semana para poder trabalhar e ter um pouco mais de espaço e respiro com os jogadores? É verdade, esses primeiros jogos do Cruzeiro, a gente tem questionado muito essa questão. Parece que nenhum jogador do Cruzeiro, nenhum não, tá? Lucas Romero, Cauã Prates, Kaique, todos esses 3 pelo menos, voando baixo, jogando muito, né? Voando baixo, jogando muito em campo, e o resto ali, meu Deus, o primeiro tempo começa assim, um pico lá em cima, vai caindo no final, o segundo tempo vira uma água de salsicha, e onde a gente toma geralmente as viradas e perde os jogos, né? Vamos ver o que ele fala sobre isso aqui, se esse remanejamento que teve, mudança de rota aí, põe jogador que não estava preparado para jogar, e o que aconteceu? Vamos lá. Fiquei com umas coisas são, né? Eu mesmo coloquei que o planejamento, em função dos resultados, daqui a pouco estava errado em determinado momento.
Agora eu já não sei se estava errado. Porque se tivesse Se ele não sabe, meu irmão, ele que é o técnico não sabe. Ave Maria, vambora. apressado antes, teria daqui a pouco machucado mais atletas. Eu estou dizendo que não é que eu não, que não é. Estou dizendo que eu não sei. Quando tu opta por alguma coisa, ela é difícil. Se nós tivéssemos apressado e a garotada não tivesse jogado antes, daqui a pouco tinha jogador mais estourado. Daqui a pouco tinha Vidjalba que teria que precipitar uma vinda e não teria uma condição maior. É isso mesmo. Assim como nós perdemos Chico, Jonathan Jesus, me ajuda aqui, Kenji, Sinisterra. Foi mesmo. Esse calendário Neiser mas também. Eu não posso. Mas foi em treino, né? Pagar o preço e eu tenho que assumir as responsabilidades e as pressões e botar um jogador, estourar o jogador e perder o jogador sem determinadas condições. Eu tenho que respeitar o clube, eu tenho que respeitar o clube e o atleta. Mas a gente conseguiu ainda fazer as substituições, retomar um fôlego, uma equipe encorpada e o grupo todo. A classificação ela foi dos meninos do primeiro jogo, aí, Otávio, Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Prates. Batistella. Mateuzinho saiu, entrou Murilo depois. Ryan, Batistella. eu confundo, Ryan e Ryan. Rodriguinho, Japa, Batistella. Leles e Kenji. Batistella. Esse foi a equipe que iniciou. A garotada também. Ninguém falou do Que iniciou. Batistella. E daí, crítica assim, absorver, e aí agora, pô, mas todo esse trabalho desse grupo, ele termina como o primeiro nessa fase de classificação. Então tem que considerar os atletas. Concordo. Todo esse trabalho, o Cruzeiro ainda terminou em primeiro, mas não era, mano. Tudo bem que o campeonato foi caótico pro Atlético, o Atlético começou mal também, terminou aí se classificando, dando uma sapecada no outro time. O Cruzeiro veio meio que aos trancos e barrancos ali também, e pelo confronto com a América, que venceu, assumiu a posição, e como ganhou também, o América ganhou, mas acho que classificou em primeiro pelo saldo de gols. É um bom argumento, mas é um argumento frágil ainda, porque o Cruzeiro não é consistente nesses resultados, né? E essa classificação, ela vem em cima de times que, com todo respeito, não são testes para o que o Cruzeiro almeja durante o ano, né? Não é. O Cruzeiro não vai jogar contra muitos times parecidos com, sei lá, o RT ao longo do ano para classificar, sei lá, para uma Sul-Americana, talvez pela Copa do Brasil nas primeiras fases, sim, mas no Campeonato Brasileiro não, tá ligado? Então, assim, é um argumento, mas é um argumento super fraco e inconsistente até o momento. Também essa busca, essa recuperação dentro da própria competição. Obrigado, Tite. Obrigado. Tudo bem? Diga lá. O senhor que assumiu o Cruzeiro recentemente, parceiro do Léo Jardim, está tentando implementar o esquema de jogo do senhor. Nesses jogos, recentemente, principalmente nos jogos no interior, como o senhor jogou aqui hoje, a equipe está evoluindo, e de que forma o senhor está vendo essa evolução do Cruzeiro? Tu fala que conforme o que eu estou vendo com essa evolução é porque tu também está colocando evolução. Hoje ela fez um jogo bastante equilibrado. Ela criou muitas oportunidades num gramado muito difícil de jogar. Contra uma equipe muito difícil de jogar. Ela estava invicta, né? Na competição. E aqui na sua casa. Um grau de dificuldade. Ela botou volume, criou oportunidades. No primeiro tempo foram 2, mas poderia ter sido um placar mais elástico. Poderia ir no segundo também. A lamentar ainda, eu coloquei também no intervalo a eles, que é essa consistência e a gente processo de evolução. Uma equipe ela também tem que ter prazer, satisfação em terminar em 0 o placar. Nós estávamos muito próximos de fazer isso. Nos últimos 3 jogos a gente tem feito os gols, criado, mas trazido essa consistência, esse equilíbrio também que a gente busca. É isso, rapaziada. Vamos para a live principal aqui. É isso, o Cruzeiro, ele falou, ele sambou ali, né, na primeira parte da pergunta, né, onde ele pergunta sobre trazer o estilo dele
né, meio ali pelo Leonardo Jardim, aquela coisa, e ele desconversou essa primeira parte, né, e trouxe só, a equipe tá evoluindo, aquela coisa toda. Se você mensurou evolução, é porque teve evolução, e a gente pretende manter isso mais, né? Então, assim, foi uma entrevista ok, onde ele respondeu algumas coisas que a gente já vinha comentando, que os torcedores vinham pontuando e batendo. Ele trouxe um pouquinho a mais e a gente tem visto, pelo menos, o Campeonato Mineiro contra a América, né? No empate contra o Mirassol também deu pra ver alguma coisinha ali, por mais que, não era o resultado que a gente queria. Contra o RT também veio, né, esse resultado, mas não é, como é que eu posso dizer? Não é contra o time, né, que o Cruzeiro não é pra ganhar de 2-1 da RT. Com todo respeito, rapaziada, com todo respeito, assim, vocês entendem, né, quem tá assistindo aqui é torcedor, vocês entendem que não dá pra ganhar de 2-1 da RT, tem que fazer, não querendo comparar, como o Atlético fez, pegou e sapecou 7, até onde eu vi, tá ligado? 7. Assim você fala assim, pronto, passamos de fase e chegamos no campeonato, beleza?